Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, sou eu, Lorena Dask. E minha gente, vamos falar sobre as notícias deste mundo maravilhoso chamado política, que a maioria das vezes não é tão maravilhoso assim. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e bora! A ex-presidenta Dilma Rousseff publicou em seu blog artigo criticando severamente a reportagem deste domingo da Folha de São Paulo, que desfere ataques ao ex-presidente Lula e confessa cumplicidade com o golpe de impeachment. Vou ler para vocês aqui o artigo que ela escreveu. A Folha publica hoje uma reportagem cujo objetivo é atacar Luiz Inácio Lula da Silva, baseia essa matéria em manipulações e falsificações de fatos. A certa altura, o jornal diz que Lula distorce a verdade ao reclamar que até hoje o meu recurso contra o impeachment ilegal não foi julgado no STF. Lula tem razão e o que disse é a mais pura verdade. O jornal afirma que em 2015 Dilma atrasou repasses a bancos estatais para o pagamento de programas como Bolsa Família e subsidiários agrícolas, manobra conhecida como pedalada fiscal. O artifício que permitiu o governo gastar mais do que poderia com seus próprios recursos é um crime de responsabilidade. Desde 2016, ano de seu impeachment, a ex-presidente move um processo no STF para anular o seu afastamento. O que a Folha publica é uma monstruosa falsidade, confessa sua cumplicidade com o golpe de Estado de 2016. Vamos à verdade, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. As alegações que embasaram meu julgamento no Senado carecem de base jurídica e administrativa. Positivamente, essa é uma das razões para o STF não ter dado sequência ao meu julgamento. Importante ponto solenemente ignorado pela Folha e destacado por Lula, que é o processo persistente sem ter sido analisado. E, portanto, não há veredito jurídico para o caso. E a Folha não pode se alvorar a emiti-lo, se erigindo em quarta instância do judiciário. Eita! Quando as alegações que embasam o suposto crime de responsabilidade, repito o que temos dito desde que inconsistente e manipulado processo golpista foi iniciado. Os decretos de crédito do meu governo seguiram procedimentos adotados desde a entrada em vigor de Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001. Somandos, esses decretos não implicariam, como provado nos autos, em nenhum centavo de gasto a mais para prejudicar a meta fiscal. O meu governo agiu como todos os governos antes dele, inclusive o meu, no meu primeiro mandato. Mais importante, ao final do ano fiscal, que é a referência correta para julgar o desempenho fiscal, todas as contas, inclusive os créditos, haviam sido autorizados pelo Congresso Nacional. O alegado atraso nos pagamentos das subversões econômicas devido ao Banco do Brasil, no âmbito da execução do Programa de Crédito Rural Plano Safra, não equivalia a uma operação de crédito, o que estaria vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não procede porque a execução do Plano Safra era regida por uma lei de 1992, que atribuiu ao Ministério da Fazenda a competência da sua normatização, inclusive em relação à atuação do Banco do Brasil. A Presidência da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra, ou seja, eu não poderia ser acusada e condenada por um ato que não cometi. A controvérsia quanto à existência de operações de crédito surgiu de uma mudança de interpretação do TCU, cuja decisão definitiva foi emitida em dezembro de 2015, meses depois de as operações terem sido realizadas. Ou seja, depois dos fatos analisados, houve assim uma tentativa de me atribuir e ao meu governo um crime antes da definição do que o ato praticado seria um crime. O Ministério Público Federal já havia arquivado inquérito sobre essa questão, afirmando não caber falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, eventualmente, atrasos de pagamentos em contratos de prestação de serviço entre a União e as instituições financeiras públicas não se constituem operação de crédito. Vale destacar que, diante da mudança de interpretação do TCU, agi de forma preventiva e, ainda antes do pronunciamento final do Ministério Público, solicitei ao Congresso Nacional autorização para pagamento dos passivos e definir em decreto prazos do pagamento para subversões devidas. Em dezembro de 2015, após a decisão definitiva do TCU e com a autorização do Congresso, soldamos todos os débitos existentes. Fui julgada e condenada sem crime, verdadeiro fake lawfare. Daí porque, repito, esse processo deve ser caracterizado como um golpe, pois impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. O objetivo era uma presidenta eleita com 54 milhões e meio de votos, colocando em seu lugar um títere ilegítimo para estancar a sangria.
e executar uma agenda de pseudo reformas antipopulares e contra a soberania nacional e que jamais seria aprovado na vigência do Estado Democrático de Direito. O jornal afirma que em 2015, Dilma atrasou repasses a bancos estatais para o pagamento de programas como Bolsa Família e subsídios agrícolas, manobra conhecida como pedalada fiscal. O artifício que permitiu ao governo gastar mais do que poderia com seus próprios recursos é um crime de responsabilidade. Desde 2016, do ano de seu impeachment, a ex-presidente move um processo no STF para anular o seu afastamento. O que a Folha publica é uma monstruosa falsidade. Confessa sua cumplicidade com o golpe de Estado de 2016. Vamos à verdade. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Bom, minha gente, então é isso aí. Eu quero saber de você. Fala pra mim aqui nos comentários. Foi golpe ou não foi golpe? Não esquece de deixar seu like, se inscrever e até a próxima.